Muitas pessoas costumam dizer que o ano só começa depois do carnaval. E que tal começar o ano de fato, então, recebendo bons dividendos? Todo investidor que quer aumentar cada vez mais a sua renda passiva sabe que uma das formas de conseguir isso é através dos fundos imobiliários. São investimentos que pagam mensalmente e que ainda são isentos de imposto de renda. E se você quer saber quais são os fundos imobiliários que estão pagando bons dividendos, você está no vídeo certo. Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te mostrar informações super importantes e atuais sobre 3 fundos imobiliários que eu, Daniel, considero excelentes fundos para se ter em carteira. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra de investimentos. Sempre antes de fazer um investimento, é muito importante que você estude e entenda do que se trata para só então tomar a sua decisão. O meu intuito aqui é fornecer conteúdos de qualidade que sirvam para agregar conhecimento na área de finanças e investimentos de maneira educacional. Bom, e se você não me conhece, eu sou o Daniel Carrareto do Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino como sair do zero e chegar à tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. E antes de começarmos aqui, já peço que você clique no inscrever-se no botão aqui embaixo para que você possa receber as atualizações que faço semanalmente com novos vídeos aqui no canal. E clica no sininho para ativar todas as notificações. Muitos investidores estão temerosos diante dos acontecimentos políticos e do novo governo, que promete algumas mudanças nas questões fiscais e tributárias que podem ser implementadas já este ano. E assim, o mercado financeiro já tem sofrido, tem oscilado, o que tem gerado uma queda tanto no Ibovespa e também uma alta nos juros básicos da economia, no caso, a taxa Selic. Mas como será que estão os fundos imobiliários nesse momento atual? Eu vou te mostrar que você pode encontrar excelentes oportunidades nos fundos imobiliários atualmente e que você pode usufruir desse momento para agregar na sua carteira, recebendo cada vez mais dividendos. Desde que os brasileiros começaram a buscar por educação financeira, descobriram como é vantajoso adquirir cotas de fundos imobiliários, muito mais até do que comprar imóveis físicos para alugar. O volume de novos investidores cresceu consideravelmente e hoje os fundos imobiliários realmente possui uma quantidade bastante grande de investidores. Se eu tivesse que dizer um dos principais motivos para isso estar acontecendo, é o fato dos fundos imobiliários gerarem renda passiva mensal, sem você ter que fazer nada, que é justamente a definição de renda passiva. Você não tem que se preocupar com condomínio, inquilinos, reforma, IPTU e toda a dor de cabeça que envolve ter um imóvel físico. Outro ponto importante é que os fundos imobiliários pagam mensalmente, o que é algo muito desejado, pois se assemelha a um aluguel, como se fosse também um pagamento de salário, e isso é muito interessante. E por fim, um outro ponto muito valorizado pelos investidores de FIIs é justamente a isenção de impostos sobre os rendimentos dos fundos imobiliários, que torna realmente muito atrativo. Mas agora, sem mais delongas, eu quero falar para vocês sobre o primeiro fundo imobiliário que eu separei para mostrar no vídeo de hoje e que eu acredito que pode ser sim uma boa oportunidade de agregar na sua carteira de investimentos ainda em 2023. Esse primeiro fundo é o IRDM11. É um fundo que foca principalmente em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, e a sua gestão é feita pela Iridium Gestão de Recursos Limitada. Atualmente, uma cota do IRDM custa cerca de R$ 91,42 e pagou rendimentos nos últimos 12 meses de quase 15%. Note que esse fundo está sendo negociado um pouco abaixo do seu valor justo, ou seja, em relação ao seu valor patrimonial, que atualmente está em 0,99. Esse é um fundo que possui muitos cotistas, mais de 277 mil, e o último rendimento dele foi de 89 centavos por cota. Quando nós colocamos esse valor em percentual, nós vemos que o fundo pagou 0,96% no mês de rentabilidade. É algo excelente considerando o atual desconto no valor da cota. E quando nós vamos analisar o IRDM na sua distribuição por segmento, vemos uma quantidade expressiva no segmento de papéis e outras partes bem distribuídas também em outros segmentos. E olhando para o gráfico, nós percebemos que mais da metade dos CRIs desse fundo estão atrelados ao IPCA, mais de 55% dos CRIs. Isso quer dizer que os fundos de CRIs, inclusive o IRDM, tendem a entregar rendimentos maiores à medida que o IPCA sobe. E para quem não sabe, o IPCA é justamente o índice de inflação oficial da economia brasileira. Então, quanto maior essa inflação, maior vai ser a rentabilidade dos fundos de papel. E como nós vemos, as notícias que circulam já mostram que o mercado atualmente projeta uma inflação maior, o que pode sim beneficiar esse fundo imobiliário. Ainda no gráfico, nós vemos também que boa parte dos CRIs estão atrelados ao CDI, 12,77% deles. Então, quando analisamos os fundos de CRI, devemos também estar atentos à inflação, porque se ela disparar, o rendimento acompanha, mas se a inflação cai, o rendimento também tende a cair. E no caso aqui dos atrelados ao CDI, quanto
quanto maior o CDI, quanto maior também a Selic, logicamente que está relacionado ao CDI, maior também vai ser a rentabilidade nesses CRIs especificamente. E aqui você vê algumas aquisições que o fundo fez em CRIs no mês de novembro de 2022, dentre eles ADN, Arbore 2, Faisal 2, Gafisa 3, Manara 1. E se você quiser saber mais detalhes sobre essas empresas, o relatório gerencial dos fundos imobiliários geralmente traz a explicação completa sobre cada operação, descrevendo detalhadamente os ativos que o fundo já investia e também quais ele começou a investir a partir dessa data. Quando olhamos para a rentabilidade histórica do fundo, vemos que o fundo imobiliário apresentou ótimas rentabilidades, atingindo um percentual de rentabilidade de 14,68% em 12 meses. Dessa forma, o IRDM é sim um bom fundo de papel para compor uma carteira em 2023. Lembrando que você deve analisar o relatório gerencial para obter todas as informações e fazer uma análise mais completa. Se você não sabe como obter o relatório gerencial, basta digitar no Google o nome do fundo imobiliário, no caso IRDM11, RI Relatório Gerencial, que vai aparecer para você poder analisar com toda a riqueza de detalhes. Agora eu já vou falar o segundo fundo imobiliário que eu trouxe para vocês. E se você está gostando desse vídeo, já deixa um joinha, clica no like, curte esse vídeo para ajudar a gente a entregar cada vez mais pessoas esse vídeo de tanta qualidade que a gente tem feito. Só que agora nós vamos falar sobre um fundo de tijolo. O segundo fundo que eu trouxe é o HGLG11. Esse fundo tem como foco principal investir em empreendimentos de galpões logísticos. Fundos como o HGLG11 têm o objetivo de comprar ou construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. É tipo um fundo que busca uma renda constante com potencial de valorização e reajustes nos aluguéis. Esse fundo é administrado pela famosa Credit Suisse Hedging Grifo, a CSHG. Atualmente, uma cota do HGLG11 está custando R$ 161,44 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 10,22%, apresentando também um preço sobre valor patrimonial, que é justamente o seu custo-benefício, na casa de 1,05, ou seja, está um pouco acima do valor considerado justo e no último rendimento pagou incríveis R$ 2,20, o que em termos percentuais equivaleu a 1,33%. Segundo o último boletim da B3, o HGLG foi o terceiro fundo mais negociado no mês de dezembro e atualmente o fundo conta com 334.810 cotistas. De acordo com o relatório gerencial, no mês de dezembro de 2022, o fundo teve uma receita de 19 milhões de reais e um resultado acumulado de 16,5 milhões, o que equivale a 71 centavos por cota. Ainda com base no relatório do fundo, a distribuição dos resultados foi ajustada para o patamar de R$ 2,20 por cota, isso é, 2 vezes o rendimento recorrente do fundo praticado em 2022. Como podemos ver, o HGLG11 possui 17 ativos distribuídos em 5 estados: Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Sobre a vacância física do fundo, ela está atualmente em 13,8% e a vacância financeira em 11,4%. É uma vacância, sim, bastante considerável, mas que nós devemos acompanhar porque esse é um excelente fundo imobiliário. Como vocês podem ver no gráfico, o HGLG11 acumulou desde o seu início mais de 440%. Observe que esse percentual está muito acima do CDI, olhando mesmo nesse prazo acumulado. Então, o HGLG11 é um dos maiores fundos de galpões logísticos do mercado. E como vocês podem ver nas fotos, existem vários excelentes imóveis que compõem a carteira deste fundo imobiliário. E o terceiro e último fundo que eu separei para vocês é um fundo de shopping centers, o HSML11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo e seus investimentos são destinados majoritariamente para empreendimentos de shopping centers. O gestor do fundo é a HSI, gestora de fundos imobiliários. Atualmente, a cota do fundo está custando R$ 77,48 e o preço sobre valor patrimonial está negociado em 0,79. O último rendimento, ele pagou 70 centavos por cota, o maior rendimento da história do fundo, segundo os dados do relatório inicial. Vale dizer ainda que o fundo conta com mais de 146 mil cotistas. De acordo com informações do relatório inicial, o fundo encerrou o ano de 2022 com um dividend yield de 9,4%, o maior entre os fundos imobiliários desse segmento. O fundo também encerrou o mês de dezembro com um valor de mercado aproximado de 1,3 bilhões de reais. O volume médio diário de negociações foi de aproximadamente 2,1 milhões de reais. Um ponto muito importante para se observar e que podemos ver no gráfico é que houve uma crescente evolução na distribuição dos dividendos ao longo do ano de 2022. O fundo conta com 7 ativos atualmente, distribuídos em 4 estados: São Paulo,
Maceió, Acre e Bahia. E o HSI Malls também foi o fundo imobiliário do segmento mais atuante em termos de novas aquisições em 2022, com a compra de 2 ativos, o Shopping Paralela Salvador, concluído em janeiro, e o Shopping Uberaba, em junho, ambos figurando entre as 5 maiores transações do ano de 2022. E esses que aparecem na tela são alguns dos imóveis e os shopping centers pertencentes ao portfólio do fundo HSML11, ou seja, temos aí bastante shopping centers de qualidade que compõem esse fundo. E agora eu quero que vocês me deixem nos comentários quais fundos imobiliários vocês acham que serão mais interessantes para 2023. Eu tô curioso para saber a sua opinião, já deixa para mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também tem o desejo de investir em fundo imobiliário, mas não sabe como começar. Nós temos vários vídeos aqui que ensinam passo a passo como iniciar os seus investimentos. E não deixe de assistir esse vídeo aqui ao lado para continuar aprendendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.